Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje falando um pouquinho da narrativa de enigma, né? O que seria a narrativa de enigma? O conto de enigma, tá certo? Então, quando a gente fala em narração, em texto narrativo, vocês já entendem o que a gente está falando, né? O que é uma narração? É quando eu conto uma história, é quando eu conto um fato, né? Na narrativa, vocês viram na nossa aula anterior todos os elementos da narrativa, os 5 elementos da narrativa, que são eles: personagens, foco narrativo, espaço, tempo e enredo. Quando eu falo em narrativa de enigma, é a mesma coisa. Eu vou ter os 5 elementos, mas ela vai se diferenciar nas suas características, na sua estrutura, tá bom? Então, o que seria a narrativa de enigmas, as características de uma narrativa de enigma? O primeiro item que eu coloquei lá para vocês. A história se desenvolve a partir de um crime. Então, quando eu falo em narrativa de enigma, a história que vai estar sendo narrada, ela vai se desenvolver em torno de um crime, tá? Então, é um crime que aconteceu. E em cima desse crime, a história vai estar sendo desenvolvida, tá? Depois, o leitor acompanha os fatos segundo a ótica do narrador. Então, o narrador ele vai contando a história e o leitor ele vai acompanhando essa história, tá? Conforme o leitor ele vai acompanhando essa história, o leitor vai criando na sua cabeça a visão do que poderia ter acontecido. Então, o leitor ele vai tentando juntar as pistas que o narrador vai colocando e vai criando aí a solução desse enigma na sua cabeça. Na narrativa de enigma, existe a presença de diálogos. Então, é muito comum, dentro de uma narrativa de enigma, eu ter a conversa, eu ter diálogos. Esses diálogos, muitas vezes, eles são motivados por interrogatórios, né? Um detetive que está investigando o caso. Então, é muito comum aí eu ter a presença de diálogos, tá certo? Depois, há geralmente todos os elementos de um texto narrativo. Foi aquilo que eu falei para vocês: enredo, personagem, narrador, tempo e lugar. Isso é comum de se encontrar numa narrativa de enigma. Por quê? Porque é um conto, é uma história que está sendo contada. Então, para ela ser uma história, ela precisa ter os elementos básicos de uma narração. Usa-se a variedade padrão da língua, mas pode apresentar linguagem informal, fala popular ou coloquial. Isso significa o quê? Embora um conto de enigma ele vem na língua padrão, tá? Como ele apresenta diálogos, né? Como ele apresenta um fato sendo narrado, é muito comum eu encontrar o uso da linguagem informal, o uso da linguagem popular ou coloquial, né? Nesse caso, pode-se entrar gírias, né? Expressões regionais e assim por diante. Em geral, apresenta como personagens. Então, quais são os personagens que aparecem no conto de enigma? O criminoso, tá? Quer dizer, quem cometeu o crime, a vítima do crime, os possíveis suspeitos e o detetive. Então, se eu tenho um conto de enigma, esses personagens eles são fundamentais. Eu preciso ter a vítima, porque se é um crime eu tenho a vítima. Se é um crime eu tenho a vítima, eu tenho que ter quem? O criminoso, quer dizer, quem cometeu o crime. Se eu tenho a vítima, eu tenho o criminoso, eu vou ter os suspeitos, quer dizer, quem são as pessoas suspeitas de terem cometido aquele crime. E por fim, eu tenho o quê? O detetive, que é ele que irá, né, fazer toda a investigação e descobrir quem é realmente o criminoso. Aí eu coloquei para vocês, o protagonista, na maioria das vezes, é quem investiga todos os fatos na tentativa de elucidar o mistério, né? Então, quem é o protagonista da história? Quem é o personagem principal da história? Na maioria das vezes é o detetive ou a pessoa que está investigando, né? Ele é o personagem principal.
Por quê? Porque é ele que vai estar colhendo todas as pistas, que vai estar envolvido ali na história como um todo, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E na nossa aula síncrona, a gente vai trabalhar de maneira mais detalhada cada um desses pontos, beleza? Beijos e até mais!